se contenta em estar, de repente, de não estar num pódio, de estar em segundo. Quer dizer, você já tem uma cobrança tão grande que, primeiro, geralmente não buscam ajuda, porque por questões também, não só mesmo por estima, enfim, às vezes por questões publicitárias, às vezes por questões de marketing, às vezes com medo de não ter, né, de se achar fraco. Então, assim, é muito difícil você amparar alguém que às vezes não está, às vezes até se acha que não deveria ser cuidado de alguma forma, né? Foge um pouco disso. Uhum. Isso, né? É. Você pergunta, se você tem dor de cabeça, todo mundo, tem um pouquinho de dor de cabeça, que não é Uhum. normal, tá? Fica a dica, não é normal dor de cabeça, significa que tem algum problema, É né? claro. Mas ninguém chega e fala assim abertamente, eu tô me sentindo realmente fadigado, eu tô sentindo que eu tô pressionado e eu acho que eu tô consumindo, sei lá, 2 litros de uísque enfim, por final de semana. Ninguém vai abrir isso, ainda mais, É. né, às vezes com o seu grupo e às vezes por questões também publicitárias. Então, assim, você tem realmente é um pouquinho diferente. Eu acho que demora-se muito para buscar ajuda. Se na Suécia, Entendi. foi até um estudo que a gente viu, Uhum. 50% dos atletas têm transtorno mental, que tem teoricamente um apoio maior, tem mais né, um amparo. Né? Se a gente fizesse realmente um estudo epidemiológico aqui no Brasil, isso seria um pouquinho maior, viu, Felipe? Provavelmente. E assim, a gente fala muito de controle de carga de treinamento. De incluir nos controles de carga de treinamento exatamente o controle emocional, né? Fazendo exatamente as pesquisas, né, os questionários, né, de overtraining, né, como você colocou outros questionários, até porque os questionários são grandes, né? E aí, às vezes, né, o atleta ele fica com preguiça, né, exatamente de responder os questionários. Só que é algo que é muito importante em termos de controle para entender, né, como se encontra o estado de humor do atleta, para entender como se encontra a parte mental do atleta e, de alguma forma, você poder intervir exatamente na parte física, né? Desempenho, né? O próprio desempenho. Não sabe que realmente, se você tem transtorno de ansiedade, se você está muito ansioso, você vai ter uma redução do seu desempenho. Isso é uma questão que acontece mesmo. É muito complicado. Interessante, né? Na França, todos os atletas são obrigatoriamente passados por uma avaliação psiquiátrica. Isso é É, interessante. e tem que ser uma avaliação cotidiana, né? Uma avaliação que esteja na rotina do atleta. E ele tem que entender que aquilo é importante para exatamente o rendimento dele. Ele pode ficar doente. Se ele não tiver esse acompanhamento, ele vai ficar doente, o rendimento vai decair. Mas 30% dos atletas, na verdade, desistem antes, né, de se tornarem teoricamente atletas de elite por questões mentais. Entendi. É. É interessante. Legal. Mas assim, aí agora vamos fazer uma virada aí na nossa conversa e a gente vai trazer um pouco para a intervenção. A gente sabe desses transtornos de humor, mas como intervir? Né? E aí a gente vê na literatura muitos estudos falando exatamente sobre essa sua área de atuação, que é a neuromodulação, né? A estimulação magnética transcraniana. Traz um pouquinho de informação sobre a neuromodulação e exatamente essa intervenção para a população em geral e principalmente também para o atleta. Perfeito. Então, assim, primeira coisa, o conceito, quando a gente fala neuromodulação, você está falando que você está modificando o seu cérebro, a sua atividade cerebral. Você está induzindo neuroplasticidade. Plastos, em grego, é justamente moldar. Então, você está moldando o seu cérebro. Então, a gente tem técnicas diferentes. A gente tem Uhum. técnicas autorregulatórias, automodulatórias, como, por exemplo, o neurofeedback. Esse é um exemplo de indução autorregulatória. E a gente tem interferências, né, como, por exemplo, a estimulação magnética transcraniana, a estimulação por corrente contínua, que você consegue, de uma forma não invasiva, modificar essa atividade.
né? É claro que existem outras técnicas, né, que aí a gente foge um pouquinho desse tópico, por exemplo, como o DBS, Deep Brain Stimulation, que são técnicas cirúrgicas, né, que você tem uma atividade como se fosse uma colocação de um marca-passo cerebral, né, muito utilizado na doença de Parkinson. Mas quando você fala, né, vamos falar um pouco sobre um pouco das diferenças, né, dessas duas principais. Na estimulação por corrente contínua, eu não sei, vou ver se dá para ver aqui. Essa maquinazinha aqui. Ah, legal. Pô, legal. Né? Interessante. Assim, não sei se vou conseguir ver aqui. O que você faz? Você dispara uma pequena corrente com uma amperagem baixa que você facilita ou dificulta aquela sinapse. Então, fazendo uma analogia, imagina você indo patinar no gelo, né? Aquela maquinazinha que passa antes, né? Para justamente deixar alisado lá para que você consiga. Quer dizer, eu não, eu já vou levar um tombo nesse negócio. Mas você consegue ter fluidez, uma facilidade maior para que tenha, na verdade, uma determinada performance. Entendendo que a estimulação por corrente contínua não faz, né, não dispara um potencial de ação, não tem essa capacidade, ele só tem a capacidade de facilitar ou dificultar. Esse é um ponto que eu acho que é importante passar para o pessoal. Legal. Na estimulação magnética transcraniana, você, com o contato da sua bobina, você gera, na verdade, obviamente a bobina, você leva a uma variação de um campo magnético que, em contato com o seu couro cabeludo, leva uma produção de uma corrente elétrica que ela tem a capacidade de levar à despolarização e levar ao potencial de ação e levar, portanto, uma resposta naqueles grupos neuronais que você está ativando. Lembrando que é uma técnica, ela é indolor, não invasiva, e que se você, por exemplo, coloca, né, sobre a região M1, região motora, né, na área do músculo de pênfico, na representação, por exemplo, na região do braço e da mão, você vai conseguir fazer com que a pessoa faça um movimento, tá certo? A ideia, na realidade, como a gente entende, e já sabemos que indivíduos que têm diversas doenças acabam tendo desorganizações das suas atividades cerebrais, a gente já sabe que regiões, por exemplo, o córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo e indivíduos deprimidos, geralmente têm uma atividade reduzida. Isso é um exemplo, tá? Então, o que você tem que fazer? Com diferentes frequências, ou seja, o conceito é, acima de uma frequência de 1 Hz, é alta frequência. Você leva, na verdade, aumento da atividade daquela região, portanto, você leva ao aumento da força de comunicação desses neurônios e o fato de você induzir esses LTPs, induzir essa neuroplasticidade, você modifica o comportamento desse indivíduo. Essa é a ideia. Da mesma forma, por exemplo, o indivíduo com alucinação auditiva, por exemplo, na esquizofrenia, onde você tem uma alteração na região temporal, geralmente no núcleo de Hertz, né, que é o córtex auditivo primário, que você tem um aumento dessa atividade, você utiliza uma frequência baixa para reduzir essa atividade. E essas técnicas, eu acho que se a gente for comparar com algumas outras, né, até mesmo com a utilização das medicações, o grande barato, né, dessas é justamente a segurança, porque, né, é uma técnica que foi desenvolvida desde a década de 80 e que só foi liberada em 2008, justamente porque não sabia qual era a frequência, qual era o protocolo para que não levasse, por exemplo, a uma lesão residual, né? Então, utilizando um protocolo adequado para diferentes, né, nosocomias, diferentes patologias, você tem uma técnica que tem uma efetividade assim, muito grande, até maior do que, por exemplo, do uso dos medicamentos antidepressivos e com baixíssimo efeito colateral, né? Então, assim, a gente está falando de uma ordem de 1%. Isso mesmo assim, geralmente muito legal. Né? Então, assim, entender que é uma técnica que tem uma capacidade de modificar, né, de dentro para fora. Isso é bem para outras coisas, né? Que a gente principalmente, né, pelo fato de trazer bastante segurança. E eu estou vendo aqui nas conversas, né, vários pacientes seus
colocando, né, os casos particulares, falando, né, da eficiência, né, da intervenção, como faz efeito, como é eficiente. E assim, o mais legal que você consegue acabar trazendo para a gente é exatamente isso. Você consegue associar bastante a sua prática profissional clínica com o que você vem estudando e o que você vem desenvolvendo em termos de artigo científico para a gente poder evoluir exatamente dentro dessa área, né? Então, eu acho que a sua explicação foi muito didática, ficou muito claro, né? E assim, eu acho que a gente teria que fazer uma live só falando sobre a neuromodulação, o que ela é, para você explicar exatamente de forma bastante ampla. Eu acho que a gente pode até fazer um dia só sobre neuromodulação, né? A parte instrumental, qual o efeito dela, que eu acho isso muito legal. Dá para ver que assim tá escondidinha ali a máquina. Ah, lá atrás, legal. Tá escondido. Mas isso é muito bacana e você vai trazer um pouco mais sobre isso. Fala. Eu tenho uma questão que eu acho que é importante. A gente está fazendo uma pesquisa no próprio PPESC sobre a compulsão alimentar, né? Atletas, por exemplo, com essa preocupação, né, de peso e tudo, e tem mostrado realmente resultados bem interessantes. Legal. Né? Uma compulsão alimentar e outros estudos que a gente está falando sobre doença mental, né, de dependência química. Traz um pouco para a gente, fala um pouco exatamente da relação que você tem visto na prática profissional e na literatura da utilização da neuromodulação para esses diferentes tipos de transtorno de humor. Exatamente no geral, na população em geral, e depois a gente até foca um pouco mais para o grupo de atletas. O que você tem visto em termos de efeito, né? Positivo, negativo? Você está tendo resultados legais? O que você tem aí para trazer para o pessoal? Em relação, a gente tem que falar um pouco aqui, uma coisa na pesquisa, outra coisa, né, prático. Mas, assim, primeira coisa, no Brasil, o Conselho Federal de Medicina, ele só regulamenta, né, para depressão e para esquizofrenia. Nos Estados Unidos, né, para depressão, para toque, também para enxaqueca. Na Europa, né, para síndromes cognitivas, né, déficits cognitivos, demência, dor crônica, para todos os transtornos neurológicos e psiquiátricos. Como eu falei, Felipe, assim, primeira coisa, eu lido com pacientes, geralmente que são pacientes que são refratários, né? São pacientes que já tentaram uma medicação, duas, não, quer dizer, já é um perfil um pouco mais resistente. Coisas que mais me deixam feliz é quando você pode ter uma ferramenta que não é apenas, né, levar realmente esperança com ciência. É você ter a certeza que você está modificando aquele cérebro e a partir disso você consegue verificar respostas diferentes naquele indivíduo que já estava sofrendo. Então, assim, o que eu vejo em termos de resposta na prática vai até mais ou menos como a literatura. Tá? Nas meta-análises mostra, por exemplo, para depressão, uma resposta de 50% a 86% é grande, tá? Dependendo do estudo. E na prática é mais ou menos isso que realmente eu vejo. Geralmente até é raro não ter pelo menos alguma resposta. Quando a gente fala de resposta, é justamente uma redução de 50% dos sintomas ou até mesmo remissão completa. Então, assim, lembra o seguinte, que é um grupo, geralmente é um grupo resistente, tá certo? É um grupo refratário às medicações, ou que, enfim, indivíduos que às vezes, enfim, tiveram o uso das medicações e tiveram efeitos adversos. E algumas estratégias que eu acho que é importante nessa parte mais de neuroreabilitação, ou, né, a própria acidente vascular, enfim, né, de você encurtar um pouco mais para ter realmente um tempo de resposta mais rápido, para você ter uma melhora da sua performance motora, uma redução de espasticidade, por exemplo, no acidente vascular, quando você tem um lado lesado, existe uma desorganização, existe uma neuroplasticidade mal adaptativa. Então, quando as medicações não conseguem fazer isso. Quando você tem uma técnica que você pode atingir naquela região, reduzindo essa neuroplasticidade mal adaptativa, isso favorece uma resposta mais positiva,
uma resposta mais, melhorando a qualidade de vida desses pacientes. Isso é muito legal. Deixa eu te fazer uma pergunta, e aí fugindo um pouco, né, desses grupos mais específicos. População em geral, teoricamente saudável, e que busca exatamente a neuromodulação para aumento de performance cognitiva, aumento de performance motora. O que a literatura traz exatamente sobre esse tipo de intervenção? As respostas são positivas? O que você tem para gente? Então, isso você tá me colocando um pouco numa... Assim, né? Existe muita coisa que se chama de label, né? Que não tem uma... e até mesmo estava discutindo um pouco sobre neurodoping, né? Isso, eu queria entrar nisso daqui a pouco, exatamente nisso. Eu já estou percebendo. Então, assim, no final das contas, eu acho que você ter a capacidade de melhorar, e de fato, os estudos, né, têm mostrado que você aumenta, por exemplo, memória de trabalho, atenção, concentração, melhora o tempo de resposta, melhora a resistência, né, muscular. Existem vários estudos que já mostram que você tem, né, umas respostas positivas nesse sentido. Então, é natural que as pessoas busquem, né, lá um vestibulando, né, enfim, olha, poxa, eu estou sabendo que melhora um pouco a minha habilidade cognitiva, é verdade? A gente tem que fazer uma avaliação, porque tudo, na verdade, assim, é risco-benefício, sempre avaliando segurança. A gente está lidando com técnicas, né, que são bem seguras, mas ainda carece, em muitos momentos, de protocolos definidos para alguns segmentos, para alguns distúrbios. Então, assim, é importante que a gente tenha cada vez mais estudos controlados, randomizados, porque a gente tem que ter sempre essa questão da segurança. Não é porque você modifica o seu cérebro que vai modificar para melhor. Então, você tem que ter justamente consciência do que você está fazendo, já ter um conhecimento do que acontece na grande maioria das vezes, para que você nunca danifique, nunca prejudique nenhuma pessoa, seja uma pessoa normal ou seja uma pessoa, né, o paciente. Isso é o primeiro, né, a primeira coisa. E justamente nessa questão ética, né? Isso que eu ia falar. A questão ética. E já está existindo, até no campo mesmo da neuromodulação, né, uma discussão ética relacionada ao... Se eu fosse comparar, eu não sei se eu posso fazer isso, mas assim, mente para melhorar a memória de trabalho seria menos, de repente, teria menos chances de efeitos colaterais do que, por exemplo, um uso inadequado e indevido de uma Ritalina, que muitas vezes algumas pessoas acabam utilizando. Então, assim, esse é um campo meio que minado, né? É difícil você... É verdade. Realmente caso a caso, mas assim, essa discussão. E principalmente... Dos atletas, fala. Né? Aí a gente está entrando na questão do neurodoping, né? E você, de fato, tem uma melhora da performance. Então, naquela questão, né, do WADA, né? Assim, você está tendo enfim, você entra justamente no primeiro que é aumento da performance. Exatamente. Isso. Mas você não entra no segundo, que teoricamente você não está levando nenhum tipo de, né, de comprometimento, de lesão, obviamente, protocolos já conhecidos e estabelecidos, né? O maior problema é você conseguir identificar que houve ou não intervenção. Esse nesse momento. Então, assim, muitas pessoas, muitos atletas já estão utilizando, né? E que, enfim, com objetivo, principalmente, né, endurance, né, de resistência, enfim, já tem alguns estudos na parte da estimulação por corrente contínua, nessa parte né, de melhora de performance muscular, de resistência, até cardiovascular. É isso que eu ia te perguntar. Já tem alguma coisa na literatura que mostra os efeitos da neuromodulação exatamente para que capacidade física melhor responde? Força, potência, resistência, capacidade aeróbica, anaeróbica. Tem alguma coisa já trazendo sobre exatamente a intervenção da neuromodulação e melhores respostas?
Então, existe uma literatura, depois eu posso disponibilizar para o grupo. Eu não sei nem se eu estou te entregando alguma coisa aí por essas questões éticas e tal, mas é curiosidade, a galera acaba querendo saber, né? Não, não, olha só, existe, eu acho que é importante assim, né? Existe uma revisão do Anjos do professor Pascoal Leone, que eu tive o prazer de conhecê-lo lá em Boston, enfim, né? Justamente falando, né, sobre as respostas, né, do melhora de performance em determinados grupos, né? Seja em single joint, ou seja, né, em resistência. Ainda existem algumas divergências em relação, né, nos estudos controlados e randomizados, certo? Mas há uma tendência de uma resposta positiva e com o principal fator que a gente estava falando, justamente de não ter efeito adverso. Esse é o principal. Isso é o mais importante. Na estimulação magnética transcraniana, a gente está já no outro segmento que, assim, né, se eu fosse comparar um atleta que tivesse, vamos dizer, depressão, né? Ele depressivo, né? Humor deprimido, falta de prazer, falta de motivação, falta de energia, e ainda se ele tomasse uma medicação que a gente sabe que está ligada, né? Alguns efeitos adversos, principalmente nessa cognitiva ou hipnosia. Se eu fosse comparar em relação, né, à resposta dessa intervenção, certamente teria uma segurança maior para ter um desempenho melhor desse atleta. Então, assim, são segmentos diferentes. Um é performance muscular, performance resistência, cardiovascular, alterações modulações de alterações desautonômicas. A outra que está falando né, a utilização da neuromodulação para transtornos mentais, né? Ou então da neuromodulação para recuperação de lesões. Então, assim, muito interessante. Isso é muito legal e pouco explorado. Ó, a gente vai ter que. Eu tô achando que a gente vai ter que fazer uma outra live falando exatamente nesse ponto específico. Nesse ponto que eu acho que é o que a galera tá aí. O Chamon tá em êxtase aí. Aliás, assim, eu tô vendo, né, muitas pessoas queridas mandando, né, mensagem. Né, eu vi a Rose, vi Lídia, vi Chamonzinho querido, vi Anca. Assim, acaba que eu não consigo, né, ler muito na distância aqui. Mas assim, olha, também a Lídia, também, coisa mais. Assim, nesse momento de quarentena, se pudesse mandar um abraço, muita ocitocina para todos eles, assim, mandar. Poxa, muito legal. E a galera tá acompanhando o Rafael, né, a própria Bianca, o Chamon, o Marco, o Thiago Arruda, a maior galera, e o pessoal Fábio, né? Então o pessoal tá participando bastante e assim, e é um tema que chama muita atenção, Vanessa. É um tema, doutora Vanessa, é um tema que assim, é muito legal, porque ela traz muita questão da prática clara, visível, e com associação com a parte científica, e principalmente quando a gente fala do nosso grupo, com esse ponto associado ao rendimento desportivo. Isso é muito legal. E eu já estou até formulando aqui os temas para as nossas próximas lives, eu acho que vai ser muito legal. E eu vou... Fala. Não, eu já até falei também com a Bianca, que depois eu queria muito que o grupo viesse aqui na clínica para eu mostrar assim, ó, tete a tete, aqui todas as... Não me convida 2 vezes, hein? Não me convida 2 vezes. Todo mundo de máscara nesse momento. A doutora Renata falou, se vocês querem ir lá na clínica dela, eu falei assim, eu quero amanhã. Aí eu perturbei a vida dela, falei, agora você me convidou, eu vou. Não quero nem saber, eu vou até ir na sua clínica. Então, eu já estou até maquinando algumas ideias para a gente poder exatamente fazer uma próxima live. E, assim, eu queria até ver a Bianca contigo na live, porque a Bianca ela tem umas ideias muito legais, né? Ela vem com ideias de estudos científicos, associando a estudos de caso, aplicação da neuromodulação. Então, eu imagino que ela já esteja maquinando algumas ideias ali. Alguns estudos, nesse momento você sabe que a gente não vai revelar. Não pode, né? Mas então, doutora Vanessa, a gente tem aí 5 minutinhos para a gente fechar exatamente as nossas considerações finais. Eu gostaria rapidamente de te agradecer. Eu acho que foi uma live espetacular. E não vai ter como, a gente vai ter que te convidar de novo para a gente fazer uma próxima, tá? Vamos combinar para a gente ver se a gente consegue conversar mais. Mas
eu queria que você passasse um recado para o pessoal exatamente falando dessa situação atual e falando do que vem por aí, né? Do que vem para a população, para todos nós, para o grupo específico de atletas, mas o que você tem aí para passar para a gente, para trazer um pouco mais de luz para o pessoal? Porque, vou te falar uma coisa, doutora Vanessa, quando eu olho para você, eu vejo luz. Principalmente quando você faz um movimento, me transmite tranquilidade. Me transmite tranquilidade e saber. Eu queria que você jogasse um pouco mais isso para a gente. Então, querida, primeiro, muito obrigada. Assim, primeiro, fico muito feliz de participar do grupo, um grupo, né, do PETESC, que a gente está realmente unido, né, nessa motivação acadêmica, mas, acima de tudo, amigos, né, próximos. Mas, assim, eu acho que o principal, nesse momento, é a gente entrar com um foco mais interno, né, ficar, né, nesse momento de isolamento, justamente responder algumas perguntas para si mesmo, né? Quem você realmente é, o que você gosta, elaborar, né, o real impacto das pessoas, das relações, daquilo que realmente importa na vida, né? Não são as coisas materiais, não são as coisas, né, que a gente não tem, a gente pode perder. Na verdade, a questão material a gente pode perder saúde, a gente pode perder tanta coisa. Então, assim, no momento que a gente estiver saindo, assim, é um momento justamente de se redescobrir, de colocar realmente os seus objetivos da vida. Nesse momento, em casa, tem muita coisa, eu acho que as pessoas, né, são muito criativas, aproveitar as coisas boas da internet, sabe, sair um pouco dessa coisa, né, o tempo todo Covid, dessas informações, porque quando você se conecta o tempo todo com uma internet que só traz coisas ruins, uma televisão que só traz coisas ruins, não quer dizer que você tem que ser alienado. Mas assim, também induz uma neuroplasticidade ruim. Também está trazendo informações inadequadas. Sabe, é aproveitar dentro de casa, pegar aquela garrafa d'água, fazer a sua atividade física, das pessoas queridas que estão, e apertar cada vez mais, aproveitar para fazer um curso diferente, né? Se você queria aprender a falar alemão, vai fazer um curso de alemão. Se você queria aprender a cozinhar, vai aprender com o chefe como é que corta uma cebola, entendeu? Então, assim, é buscar na criatividade um momento, né, para você justamente ter um pouco de alento. Todos nós estamos afetados, todos nós estamos tendo alguma perda, mas eu tenho certeza que também estamos tendo realmente ganhos, porque justamente no momento do caos é que a gente consegue, às vezes, até nos encontrarmos, a gente consegue perceber a relevância nossa, a relevância dos outros e aquilo que realmente importa. Nós não estamos sozinhos, todos estamos absolutamente conectados, sabe? Aproveita, desliga depois daquela live, vai ligar para os seus amores da vida, vai fazer um video call, sabe? Vai ler um livro que você sempre quis ler na vida, mas que está lá, né, atrás da sua estante que você ainda não pegou. E assim, sabe? O mundo está num momento desafiador, mas tem muitos cientistas que estão, né, dando realmente as mãos acadêmicas, digamos assim, para ter respostas. A gente está num momento de adaptação e com isso acho que a gente vai tirar muitos aprendizados. O mundo está diferente, tartarugas estão procriando, o céu está mais estrelado. Então que a gente, nossas janelinhas, olhem um pouco para cima, que também coisas boas estão acontecendo. E só fazendo um link, assim, se porventura, isso é um alerta, sabe, bateu depressão, bateu ansiedade, gente, busca ajuda. Ajuda existe, não procrastine, porque se você tiver, né, essa ajuda o quanto antes, tenho certeza que o alívio, né, vai acontecer de uma forma mais precoce. Doutora Vanessa, a gente está acabando, temos 10 segundos, então muito obrigado pela sua participação e nós estamos à disposição de vocês. Qualquer mensagem, qualquer dúvida, manda no direct do grupo.